Ego transformado de Timothy Keller. Capítulo 1. A condição natural do ego humano. O primeiro capítulo de Ego Transformado estabelece a tese central do livro ao diagnosticar o problema fundamental da identidade humana na ausência da perspectiva bíblica. Um ego que está constantemente ferido, frágil e auto-obcecado. A dor e o vazio do ego. Keller começa analisando por que somos tão facilmente magoados. Ele argumenta que o que dói não é um sentimento abstrato, mas sim o ego ou o eu, a nossa identidade. O ego não transformado está em constante sofrimento e exige atenção. A fonte dessa dor é o vazio. O ser humano foi criado para ter uma identidade e um valor fundados em Deus. Quando isso é perdido, o ego busca desesperadamente encontrar seu valor em substitutos mundanos. Performance, sucesso no trabalho, riqueza, talentos, opinião, aprovação social, status, o que os outros pensam. Relacionamentos, ser amado e aceito por pessoas importantes. Como nenhuma dessas coisas pode suportar o peso da identidade, o ego permanece vazio e, consequentemente, fragilmente exposto a qualquer crítica ou fracasso. As 4 características do ego não transformado. Keller detalha a condição patológica desse ego através de 4 características. 1. Atarefado com a comparação. O ego vazio é levado a uma busca incessante por superioridade. A única maneira de se sentir bem é se sentir superior aos outros. Orgulho versus vanglória. Keller diferencia o orgulho da vanglória. O orgulho diz, eu sou inteligente. A vanglória diz, eu sou mais inteligente que você. O orgulho é sempre relacional e exige a desvalorização do outro para autovalorização. 2. Viciado em atenção. A autoestima baseada em desempenho ou sucesso precisa de uma dose constante de validação. O ego precisa de atenção e aprovação para se manter funcionando. Essa necessidade viciante torna a pessoa extremamente vulnerável à indiferença ou crítica. 3. Frágil e inflamado. O ego inflado pela vanglória é paradoxalmente o mais frágil. Keller o compara a um balão supercheio, pronto para explodir ao menor toque. Pessoas que parecem muito orgulhosas e confiantes muitas vezes escondem a maior insegurança. Elas buscam poder e status para criar uma armadura contra a dor. 4. O círculo vicioso. A condição natural do ego é um círculo vicioso. O ego se sente vazio. Busca preencher o vazio através da performance e comparação. Essa busca o torna frágil e dolorido. O medo da dor o leva a buscar ainda mais vanglória, sucesso, status, reiniciando o ciclo. O desafio. Keller conclui que o Evangelho, a mensagem de Cristo, não está primariamente preocupado em nos fazer sentir melhor, ter mais autoestima ou mais confiantes. Pelo contrário, o objetivo é nos libertar dessa necessidade constante de pensar em nós mesmos, seja de forma negativa, culpa, inferioridade, ou positiva, orgulho, superioridade. Capítulo 2. A visão transformada do eu. O segundo capítulo de Ego Transformado é o ponto de virada do livro. Após diagnosticar a fragilidade e a auto-obsessão do ego no capítulo 1, Timothy Keller apresenta a solução radical para essa condição, uma nova identidade encontrada no Evangelho. A nova identidade em Cristo. Keller baseia este capítulo na análise de 1 Coríntios 4:3-4, onde o apóstolo Paulo declara, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Quem me julga é o Senhor. Keller argumenta que o segredo de Paulo para a liberdade da auto-obsessão reside em 3 verdades centrais fornecidas pelo Evangelho. 1. A relatividade do julgamento humano. Paulo afirma que o julgamento humano, elogios ou críticas, é irrelevante. Por quê? Conhecimento limitado. As pessoas não têm todas as informações necessárias sobre você. Elas julgam sua performance externa ou aparências, mas não conhecem seu coração, suas intenções ou seus esforços internos. Julgamento falível. Se o nosso valor depende de como os outros nos veem, nosso ego estará sempre à mercê da opinião pública, que é instável, volúvel e, muitas vezes, superficial. A primeira liberdade que o Evangelho oferece é a libertação da ditadura de o que os outros pensam. 2. A irrelevância do auto-julgamento. Se o julgamento humano é irrelevante, o auto-julgamento, nossa própria avaliação sobre nós mesmos, também é. Paulo diz, nem mesmo eu me julgo. Auto-engano. Keller aponta que somos mestres em nos auto-justificar e em nos iludir sobre nossas próprias motivações. Muitas vezes, o que parece ser uma nobre intenção é, na verdade, egoísmo disfarçado. Nossas consciências não são juízes finais confiáveis. A verdadeira liberdade, portanto, não é encontrada ao tentar se sentir melhor consigo mesmo, o que ainda é auto-obsessão,
mas sim ao parar de se julgar para buscar apenas um único julgamento. 3. O único julgamento que importa, e que já aconteceu. O único tribunal que importa é o de Deus. Mas aqui está o cerne do Evangelho. Para o cristão, esse julgamento, em essência, já ocorreu em Cristo. Condenação paga. Se você está em Cristo, a condenação que você merecia por todas as suas falhas foi levada por Jesus na cruz. Justificação recebida. Você não é julgado por seus méritos ou deméritos, sucesso ou fracasso, mas sim pela perfeita justiça de Cristo, que lhe é creditada. Keller resume a visão transformada do eu com uma fórmula surpreendente. Sou mais pecador e falho do que jamais ousei admitir, mas em Cristo sou mais amado e aceito do que jamais ousei esperar. O fim da obsessão. Essa nova perspectiva tem duas consequências libertadoras. Libertação do medo. Se a sua identidade está firmemente ancorada no amor imutável de Cristo, o medo do fracasso, da rejeição ou da crítica perde seu poder. Um revés no trabalho não pode mais destruir sua identidade, pois ela não estava ali. Libertação do orgulho. Se você sabe que toda sua bondade, força e sucesso são um presente merecido de Deus e que sua justiça é emprestada, de Cristo, você não tem motivo para se vangloriar ou se sentir superior. O resultado do Evangelho não é a baixa autoestima ou a alta autoestima, mas sim o esquecimento de si mesmo, a verdadeira humildade. Keller define a humildade não como pensar mal de si mesmo, mas sim como não pensar em si mesmo. A pessoa humilde mal percebe o próprio ego. Este capítulo nos conduzirá à liberdade de se esquecer de si mesmo e prepara o terreno para o capítulo 3, que abordará a parte prática. Como podemos viver essa nova realidade diariamente? Capítulo 3. Como alcançar uma visão transformada do eu. O terceiro e último capítulo de Ego Transformado move-se da teoria para a prática, respondendo à pergunta crucial: como, na vida diária, alcançamos a liberdade do ego? Timothy Keller detalha os passos práticos para internalizar a nova identidade em Cristo e viver com a humildade do esquecimento de si mesmo. O caminho da humildade. Meditação. Keller insiste que a mudança não acontece por esforço próprio, mas sim por meio da meditação contínua nas verdades do Evangelho. É preciso que o coração seja aquecido pela realidade do que Cristo fez. Ele propõe 2 focos de meditação. 1. Meditar na sua máxima imperfeição. É preciso reconhecer a profundidade de nossa falha e pecado, sem minimizá-los. O ego busca desculpas, mas a verdade do Evangelho exige que aceitemos. A falha é profunda. Nossas falhas não são apenas erros superficiais, mas manifestações de um ego autocentrado e vazio. O orgulho se desfaz. Somente ao confrontar honestamente nossa própria imperfeição, perdemos o direito de nos sentir superiores aos outros. A humildade começa aqui, no reconhecimento de que somos mais falhos do que ousamos admitir. 2. Meditar na sua máxima aceitação. O antídoto para o desespero de reconhecer a falha é a meditação na completa aceitação em Cristo. Este é o lado positivo do Evangelho. A justiça de Cristo, sua aceitação por Deus não é baseada em seu desempenho, passado, presente ou futuro, mas na justiça perfeita de Jesus, que lhe é creditada. O amor imutável. Deus o ama incondicionalmente, não por quem você é ou pelo que fez, mas por causa do sacrifício de Cristo. O equilíbrio entre essas duas meditações, a falha e a aceitação, é o que gera verdadeira humildade. O resultado prático, a liberdade de ação. A pessoa que medita nessas verdades e tem uma identidade transformada manifesta características específicas, livres das garras do ego. Liberdade da crítica. A pessoa transformada não é destruída pela crítica. Se a crítica for verdadeira, ela já está coberta pela cruz. Se for falsa, a pessoa não precisa defendê-la agressivamente, pois sabe quem é em Cristo. O elogio, da mesma forma, não infla o ego. A legítima alegria. A alegria do sucesso deixa de ser uma fonte de orgulho arrogante e torna-se uma alegria de gratidão humilde por um presente. A liberdade do sofrimento. Mesmo em momentos de sofrimento, a pessoa não se revolta nem se sente merecedora de um destino melhor. Ela reconhece a própria fragilidade, mas encontra consolo na aceitação e propósito em Deus. A conclusão, o desaparecimento do eu. Keller conclui que a verdadeira liberdade, o esquecimento de si mesmo, não é uma técnica psicológica para alcançar a felicidade, mas o resultado natural de uma identidade fixada em Cristo. A pessoa transformada não pensa mal de si mesma, baixa autoestima, nem bem de si mesma, alta autoestima. Ela simplesmente não pensa muito em si mesma. O ego desaparece como foco principal e, assim, o indivíduo se torna genuinamente livre para amar, servir e focar nos outros, cumprindo o propósito real da vida.